O Uruguai, uma nação sul-americana de pequenas dimensões, destaca-se como um dos mais progressistas países do continente americano. Com uma pequena população, o país usufrui da mais alta média de renda per capita na América Latina, aproximadamente US$ 16.000. Ao considerar o Uruguai na atualidade, muitos não conseguiriam conceber que, até os primeiros anos do século XX, o país confrontava-se com os mesmos dilemas políticos e econômicos que afligiam outras nações da região. Efetivamente, nos dias atuais, o Uruguai emerge como um refúgio de estabilidade, mesmo quando a América do Sul ao redor vive momentos tumultuados. O Uruguai assume a liderança no Índice de Democracia na América Latina, um feito notável, contrastando com sua história recente. Situado estrategicamente entre as duas maiores economias da região, o Brasil e a Argentina, o Uruguai aproveita esse posicionamento para impulsionar seu crescimento econômico. Classificado entre os 5 países de crescimento mais acelerado na América Latina, o Uruguai conquista notoriedade. Além desses aspectos, o país é membro de organizações de significativa relevância comercial e financeira, incluindo a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o Mercosul. O Uruguai desempenha um papel fundamental como um dos membros pioneiros desse bloco. Para compreender as raízes sul-americanas, é preciso retroceder até o ano de 1828, quando o Tratado de Montevidéu foi sancionado, marcando o encerramento do conflito cisplatina e possibilitando que o Uruguai alcançasse sua independência do Império Brasileiro. Nos anos subsequentes, a nação vivenciou uma série de desafios, caracterizados por convulsões políticas e instabilidade econômica que obstaculizaram seu desenvolvimento. Particularmente notável foi a Guerra Civil do Uruguai. Nesse período, os partidos políticos predominantes, os blancos e os colorados, engajaram-se em uma disputa acirrada pela governança do país. Tal competição desencadeou um conflito armado inevitável, com repercussões que se estenderam para além das fronteiras uruguaias. O envolvimento de potências regionais foi evidente, incluindo o apoio da Argentina e a assistência financeira do Brasil em favor dos colorados. A paz foi eventualmente restaurada quando o Partido Colorado assumiu o controle do governo. Mesmo após a conclusão desse conflito, as rivalidades políticas entre os dois partidos persistiram, perpetuando um cenário de disputas que afetou a estabilidade interna do Uruguai. Posteriormente, dessa maneira, para enfrentar essa crise econômica e reduzir a crescente dependência das exportações, o governo do Uruguai adotou medidas de substituição de importações. Em outras palavras, implementou tarifas de importação para reduzir as compras externas e, por conseguinte, estimular a produção industrial interna. Essa estratégia foi adotada por diversos países na região que buscavam uma industrialização tardia. Essas circunstâncias levaram o Uruguai a experimentar um período de governo militar. Esse período ficou notório pela repressão enérgica, com o Uruguai contabilizando a maior população de prisioneiros políticos em proporção à população global. A assistência dos Estados Unidos consolidou essa dinâmica. O Uruguai, então, começou a buscar empréstimos junto a credores internacionais e a abrir sua economia para a comunidade global. No entanto, essa abertura resultou na insolvência de várias empresas nacionais que não conseguiram competir no cenário internacional, intensificando a situação de endividamento do país. Isso obrigou o governo a empreender medidas de austeridade. A tentativa de reverter essa situação incluiu medidas como a privatização, porém, não conseguiu impedir uma notável retração de 20% no produto interno bruto em apenas um biênio. A taxa de desemprego atingiu um ápice de 17% anualmente no começo da década de 80. Assim,
o governo uruguaio adotou medidas de restrição fiscal, estabeleceu metas inflacionárias, estabilizou a taxa de câmbio e empreendeu esforços para reestruturar sua dívida pública. Estas políticas, juntamente com o impulso econômico experimentado pelos países vizinhos, Brasil e Argentina, foram altamente benéficas para a economia uruguaia. Como resultado, o país conseguiu reduzir sua dívida pública em metade e abordou as fragilidades em seu setor financeiro. Isso permitiu que o Uruguai se recuperasse da crise econômica. Assim, apesar de seu passado aparentemente turbulento, o Uruguai triunfou sobre essas adversidades, transformando-se num exemplo de estabilidade política e econômica. Isso tornou o país um destino confiável para investimentos estrangeiros. Localizado de forma estratégica na América do Sul, o Uruguai se destaca por sua posição geográfica que o coloca como o principal ponto de entrada de mercadorias para o continente. Isso se deve à sua proximidade com o Rio da Prata, formado pela confluência dos rios Uruguai e Paraná, na fronteira entre Argentina e Uruguai. Essa configuração oferece ao Uruguai um acesso direto à vasta bacia hidrográfica do Rio da Prata, a maior da América do Sul, abrangendo mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Esse fato proporciona ao Uruguai um acesso expedito às principais vias navegáveis do continente, possibilitando um rápido alcance ao mercado com uma população de mais de 300 milhões de pessoas. Além desse posicionamento estratégico, o país dispõe de uma ampla rede de infraestrutura portuária composta por 8 portos ao longo de sua costa. Conforme a avaliação do Fórum Mundial, o Uruguai se destaca como o segundo país da América do Sul com a melhor infraestrutura portuária. Dentre esses portos, o de Montevidéu assume um papel proeminente, sendo o maior porto do país. Anualmente, aproximadamente 5.000 embarcações transitam por suas instalações, movimentando até 600.000 contêineres. Devido à corrente ininterrupta de produtos movimentando-se através dos portos uruguaios a cada ano, o governo está incentivando a expansão das zonas de produção próximas à costa. Isso inclui um enfoque especial nas zonas de livre comércio, das quais o país dispõe de até 11 locais distintos, operando sob a modalidade de Zona Franca. Essas áreas oferecem uma gama de vantagens fiscais e aduaneiras, como a liberdade completa para a importação e exportação de bens, isentando-os de taxas e impostos. Além disso, o Uruguai transformou-se em um destino para milhares de imigrantes, com um notório aumento no número de pessoas que escolheram o país como lar, especialmente nos últimos anos. Hoje em dia, para contextualizar, mais de 3% da população do país consiste em residentes nascidos no exterior, e o número de estrangeiros vivendo no território ultrapassa os 80.000 indivíduos. As razões subjacentes à escolha do Uruguai como destino são múltiplas. Em especial, o país se destacou recentemente por sua estabilidade em meio às constantes agitações econômicas e políticas dos países vizinhos na América do Sul. Ademais, o Uruguai é membro do Mercosul, um bloco econômico e político cujo principal propósito é promover o desenvolvimento econômico e fomentar uma maior integração comercial entre as nações sul-americanas. Além disso, o Uruguai colhe benefícios consideráveis de sua alta transparência e facilidade para negócios. Este ambiente propício deriva de um nível elevado de liberdade econômica. De fato, o Uruguai emerge como uma nação com de alto índice de liberdade econômica em relação às nações sul-americanas, ficando atrás apenas do Chile. Neste cenário, a crise econômica que tem afetado as economias principais da América do Sul, notadamente Argentina e Brasil, conduziu argentinos e brasileiros a procurar novas oportunidades em territórios vizinhos. O Uruguai, com sua considerável recuperação após a pandemia, testemunhou um crescimento econômico.
Essa resiliência chamou a atenção de um número grande de imigrantes e turistas, em especial brasileiros. Atualmente, a população de brasileiros vivendo no Uruguai representa mais de 16% do total de estrangeiros que residem no país. Dessa forma, o Uruguai evoluiu de uma pequena colônia do século XIX para assumir o papel preponderante de um importante centro logístico na América do Sul. Isso permitiu que o país tivesse acesso privilegiado a um mercado com mais de 300 milhões de pessoas, complementando sua capacidade de manter-se relevante. E ficamos por aqui. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo.